Pronto, gravando. Vamos lá, então, né? Alguém tem alguma questão? Vocês queiram começar daí? Só mesmo algo mais geral, professor, que ela faz uma colocação bem interessante e cirúrgica, né, com relação a Freud. Na verdade, ela escancara a grande problemática de Freud, né, que é trazer o biologicismo, digamos assim, né, trazer essa constituição homem e mulher enquanto sujeito, né, e faz bem essa diferenciação dentro de Foucault. Então eu não tenho nenhuma dúvida assim com relação ao que ela coloca, mas pelo contrário, né, me deixou inquieta o que ela vai ressaltando a respeito da teoria freudiana, porque é bem atual e bem dentro daquilo que Foucault de fato desceu o aço, né? Eu acho, bom, ela percorre aí os 3 ensaios, né? Que eu não sei se todo mundo já leu, se não leram, recomendo que leiam, porque é um texto fundamental, não só para a psicanálise, mas até para a nossa discussão aqui, né? A própria concepção de sexualidade em psicanálise parte daí. Mas eu resisto à ideia, Yasmine, de que Freud tem uma pegada biologizante. Eu resisto a essa ideia. Eu acho que o problema não é esse. Isso não quer dizer que não haja problemas, que não hajam problemas na escrita dos 3 ensaios. Eu acho que é um texto fantástico, revolucionário, realmente, como ela mesma reconhece, porque eu acho que tem uma contradição que eu diria que talvez moral em Freud, né? Que eu acho que ao mesmo tempo em que ele, e ela sinaliza isso aqui, em algum momento eu já tinha dito isso para vocês, não sei se aqui em semestres anteriores, acho que naquele período que a gente conversou sobre Foucault, foi o segundo semestre de 2020, né, do ano passado, a gente começou as nossas discussões, talvez eu tenha comentado isso lá. E eu acho que o problema dos 3 ensaios é que, assim, por um lado, o Freud ele desconstrói toda uma ideia, né, toda a ideia de sexualidade do século XIX e da psiquiatria, a própria ideia de degenerescência, que o Foucault, inclusive, elogia Freud por isso, né, de ter destruído a ideia de degenerescência, que era uma ideia muito comum na psiquiatria do século XIX, e continuou até um certo tempo no século XX. Né? Hoje em dia, eles não... É parecido com o conceito de transtorno hoje, né? É um negócio completamente mal definido, aberto, que ninguém sabe muito bem o que diabo é isso. A degenerescência era alguma coisa como um transtorno hoje, né? Ninguém sabe muito bem o que é e serve para tudo. Né? A falta de rigor dessas noções psiquiátricas. E apesar do Freud ter desconstruído essa perspectiva, né, meio patologizante e tal, e o Freud, e é muito interessante o Freud dizer com todas as letras de que a homossexualidade não é uma patologia, né, que é uma questão comum da estrutura. Isso é fundamental, é curioso que a psicanálise não tenha, né, que a psicanálise, numa certa perspectiva, por exemplo, tenha patologizado a homossexualidade, né? Apesar do Freud. O Alan, não sei, o Alan está aí não, né? O Alan, semestre passado, foi atrasado, apresentou a dissertação dele para a gente, que é muito interessante, que é exatamente sobre essa posição da homossexualidade no processo de institucionalização da psicanálise, que é muito curioso, né? Então, eu acho que o problema qual é? Apesar do Freud ter feito essa desconstrução e a própria ideia de sexualidade, retirando de uma naturalidade, porque eu resisto à ideia de que o Freud fica num biologismo, eu acho que ele não fica. Eu acho que a própria ideia de pulsão, tudo bem que o conceito de pulsão em Freud, ele ainda não, porque é praticamente a primeira vez que o Freud fala de pulsão, né? É o primeiro momento de sistematização da pulsão. Então, o conceito de pulsão em Freud ainda não tinha um desenvolvimento muito complexo, né? Então, e mesmo isso, na verdade, no Freud, isso continua com uma certa dificuldade, quer dizer, ele não
ele não explica muito bem qual é a gênese da pulsão, né? Ele tem aquela noção de apoio, a deriva, né? A noção de apoio na necessidade e tal, que a pulsão deriva dali. Mas a própria noção de apoio, por exemplo, eu não sei se todo mundo tem clareza do que é que eu estou dizendo, é aquela ideia originária do Freud, que a pulsão, por exemplo, a pulsão oral se apoia na necessidade de fome e, a partir da primeira experiência de satisfação, ela se desvia. Ela produz o que o Freud chama de uma deriva. E deixa de ser fome e necessidade e passa a ser pulsão oral. Né? É mais ou menos essa noção de apoio que está lá em Freud, que é a explicação da gênese da pulsão para Freud. Então, e como eu disse, é por isso que eu resisto à ideia de que Freud ficou num certo biologismo, inclusive do homem e da mulher. Tudo bem, de todo modo, assim, eu acho que talvez não é propriamente um biologismo. Eu acho que o que o Freud fica é com certo naturalismo, no sentido até do naturalismo romântico, da literatura e do romantismo alemão, inclusive, né? No sentido que a própria ideia de pulsão é como se ela, de alguma maneira, não é, em Freud, propriamente naturalista, porque a pulsão não é um instinto selvagem, né, e tal, não é bem isso. Mas fica um ranço, assim, uma falta de explicação melhor sobre a gênese da pulsão, que em Lacan isso está muito claro. Né? Em Lacan isso não tem... Está muito claro que é o efeito da linguagem no corpo e do significante, então isso não tem nenhuma... não é obscuro em Lacan, pelo menos é como eu entendo. Qual é o problema que eu acho que o Freud dos três ensaios? É que ele, se por um lado ele destrói a ideia, por exemplo, biológica da sexualidade, de sexo pela procriação, né? Isso eu não concordo. Ali, em determinada passagem aqui, a autora diz isso, que o Freud ficaria nisso. Não concordo, porque acho que o Freud faz exatamente o contrário. Qual é o problema? E aí ela tem razão. É que ele retorna na ideia da primazia genital. Tá? Aí ela tem razão. Quer dizer, é como se Freud tivesse desconstruído, por um lado, e aí, lá no fim, ele termina recaindo meio que ingenuamente, no sentido de que não se dando conta de que a primazia genital, de uma certa forma, implica também uma nova moral, né? Uma outra moral sexual, por exemplo. Tá? Mesmo, apesar de que, mesmo com a primazia genital, isso influenciou a psicanálise de um certo período, né? Toda essa história da teoria da libido, que é muito mais... O Freud falou nisso, os três ensaios é um texto que foi muito modificado, né? Tem muita nota de rodapé, é um livro que você tem que ler as notas de rodapé, porque todas as modificações, talvez tenha sido o texto mais modificado de Freud. Ele sempre volta e coloca lá uma série. Toda essa história da teoria da libido, da fase oral, fase anal, fase fálica, etc., está tudo em nota de rodapé, né, nos três ensaios. Mas o próprio Freud, assim, ele falou dessas coisas, mas ele nunca sistematizou uma teoria da libido como com essa coisa de fase oral, uma coisa meio desenvolvimentista, fase oral, fase anal, fase fálica, latência e puberdade. Isso foi, na verdade, uma certa difusão da psicanálise e foi também o efeito de um livro do Abraham, que era o discípulo dele, que se chamava Teoria da Libido. Quem faz isso é o Abraham. É esse livro do Abraham que faz essa sistematização e aí isso se difundiu a partir daí. O Freud nunca recusou também, né? Nunca criticou propriamente. Mas aí eu acho que a contradição é essa, de que, de uma certa forma, e aí ela tem razão em criticar, né? Porque é como se, de uma certa maneira, coisa que, inclusive, o Lacan critica, né? Lacan critica em Freud, a primazia, o ideal da primazia genital. No seminário 7, se eu não me engano, que tem uma parte lá que ele fala psicanálise e seus ideais, eu não tenho certeza se é no 7, mas eu acho que é, em que o Lacan faz uma crítica exatamente a isso, primeiro a ideia de objeto total, né, que é uma concepção muito kleiniana,
que ele vai dizer que é uma impossibilidade, nenhum objeto é total, todo objeto é parcial, né? Pulsão parcial é uma redundância, é um pleonasmo, né? Toda pulsão parcial, porque todo objeto é parcial. E vai criticar também o ideal da primazia genital. E aí ela tem razão, a psicanálise, especialmente a psicanálise americana, a Gayle Rubin, se eu não me engano, é americana, que é a autora que ela cita, que eu não conheço, nunca li nada diretamente dela, né? Mas veja que a psicanálise se difundiu no mundo através da difusão americana, né? A grande difusão, não tenha sido só isso, mas a grande difusão da psicanálise foi do sucesso que a psicanálise obteve ali na década de 50, especialmente década de 50, 40, 50 e 60, né? 60 já começou a ter algum tipo de dificuldade e tal. E essa ideia da primazia genital, ela é muito forte na escola americana e anglo-saxônica. Tá? Se apresentou realmente como sendo dirigiu a clínica. Então ela tem razão. Né? As críticas inclusive as críticas do Foucault, dirigida a essa ideia. Diga aí, Márcio. Opa, bom dia e boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu gostei muito do texto, muito mesmo, achei um texto muito claro, isso é raro de encontrar, né? Assim, ela é de uma clareza muito grande, ela pegou um texto, praticamente um texto do Freud, né? Três ensaios, para basear o artigo, e aí depois, né? Entra Foucault e entra Butler, enfim, mas achei muito boa a maneira como ela construiu. Só que fiquei com um monte de questões, né? Tem um bocado de coisa aí que eu pontuei. Eu achei essa história da primazia genital realmente problemática, né? Eu tentei ler assim, né? Fingindo que eu não sei de nada, né? Assim, primeiro encontro com a obra, né? Então estamos em 1915 e acabou de sair aqui um livro do seu Freud e tal. 1905. Agora, o que me parece... Hein? Os três ensaios de 1905. De 5, de 15 já é a segunda, já é a revisão, né? Não, 15, bom, ele faz uma série de revisões, mas é verdade. A primeira versão é de 1905. Mais assustador ainda, então, assustador né? ainda. Acabou de começar o século XX e o cara já solta essa bomba, né? Mas, assim, o que me realmente pareceu muito mais problemático é essa história de normal e patológico, né? Porque, ao mesmo tempo que ele desconstrói um pouco, né? Assim, tangencia um pouco a desconstrução de uma sexualidade dita normal, masculina, feminina, por outro lado, ele reforça o tempo inteiro esse negócio de desvio, né? Então, a primeira coisa que eu acho que eu caí, né? Caí? Não, estamos lhe ouvindo, Márcio. A primeira coisa que eu pontuei é assim, né? Se há uma disposição bissexual do aparelho psíquico, como é que pode se falar em inversão, desvio, né? Fiquei muito confuso, sempre fico em relação a esse tema, né? Se há uma disposição original, né, polimorfa, enfim, bissexual, etc., né? Porque eu acho que o Freud está o tempo inteiro insistindo nessa ideia de que, apesar de tudo, há um desenvolvimento normal, né, natural, não sei se natural, mas enfim, né, previsível, esperado da sexualidade, que vai culminar na genitalidade. Mas como é que ele resolve esse problema, né? Partindo do princípio de que há uma disposição bissexual inerente do aparelho, como é que ele resolve esse negócio? E aí essa história de normal o tempo inteiro é isso, né? Ele está o tempo inteiro ainda nessa... Ainda não... Outra coisa que eu queria, inclusive, te perguntar, se em algum momento ele rompe com isso, né? Ou se ele vai até o fim pensando em termos de normal e patológico, enfim, né? E aí botei um monte de outras coisas aí, depois a gente pode voltar. O Freud, lembre que o Freud ele está aqui meio que conversando com a psiquiatria do século XIX. Né? Ele está como que determinando o fim da psiquiatria do século XIX. Né? Que lembrem-se que, como já tinha esclarecido Foucault, nessa época não, né? Mas o Foucault esclareceu, foi na psiquiatria do século XIX que nós tivemos as primeiras classificações das sexualidades perversas.
né, a psiquiatrização das sexualidades perversas. Então, toda essa história de sadismo, masoquismo, fetichismo e todas as perversões, né, sexualidades perversas, foram classificadas no século XIX. Né? E a explicação fundamental, no Três Ensaios, Freud tem uma parte onde ele só destrói o fundamento teórico da psiquiatria do século XIX, que era a degenerescência. Ele acaba com ela. Mas, literalmente, ele sem dó nem piedade, ele destrói a degenerescência, que era a explicação mor, que, como eu disse, é parecido, guardando as devidas proporções e diferenças, é parecido com a ideia de transtorno atualmente. Se você destruir o transtorno, você destrói o DSM, o CID-10 e o caceta-4, né? Quer dizer, toda a estrutura psicopatológica classificatória da psiquiatria. Então, Freud, obviamente, ele está conversando com essa psiquiatria e ele está fazendo, ao mesmo tempo, essa ultrapassagem, uma certa destruição e uma separação da psicanálise e da psiquiatria do século XIX. Né? Mas, veja bem, entretanto, é difícil você não considerar, até porque Freud tinha uma prática clínica, de que haveria, por exemplo, uma ideia do normal, porque o normal aqui, talvez a gente tenha que entender o normal como normatizado. Alguma coisa que seja razoavelmente normatizada. Né? O Freud permanece falando nisso, apesar de que ele sabe, ele deixa muito claro que essa normalidade ela é ideal. É claro que quando ele fala de neurose, ele diz assim, né, de que o sujeito, de que de uma certa forma, ele está sempre dizendo isso, de que de uma certa forma todo mundo tem, né, os pontos e os núcleos de neurose, de uma estrutura neurótica, e até mesmo psicótica. Mas a clínica, de uma certa forma, indica que o sujeito pode estar mais afetado, mais comprometido e tal, mais adoecido nesse sentido do que o outro. Então, ele mantém uma ideia do que é patológico, agora não da mesma forma, porque a grande inversão que ele faz é essa: o patológico não é uma coisa que você exclui da estrutura. O patológico faz parte da estrutura. É isso que ele está dizendo aqui. Por exemplo, a homossexualidade, ela faz parte da estrutura. Entretanto, você há de convir que a clínica mostra, e a vida social também, de que existem sujeitos que fazem escolhas homossexuais e sujeitos que fazem escolhas heterossexuais. Só para usar essa e tantas outras, né? Mas estou só usando essas duas para demonstrar, vamos dizer assim, clinicamente. Okay? Então, o que é que o Freud está dizendo? Quer dizer, que ele está dizendo que, mesmo que você tenha essa escolha que o sujeito faz, numa posição desejante, por exemplo, isso não quer dizer que a posição ou a libido homossexual esteja excluída do sujeito heterossexual. Entende? Nem tampouco que uma libido heterossexual esteja excluída de uma posição homossexual. Então, tem sim uma manutenção de uma certa condição normal, né? Não normal no sentido do sujeito completamente normatizado, porque a psicanálise acaba com isso, mas alguma coisa que o sujeito, que, por exemplo, seria o objetivo de uma análise, que o sujeito possa não propriamente ser normal, mas tratar de uma maneira que seja menos devastadora ou menos complicada o que se passa com ele. Para isso, ele tem que aceitar exatamente de que não é possível ser normal. Porque, por exemplo, a tese do Freud, nesse momento, para usar o termo, né, do perverso polimorfo, o que é? É que essa pulsão perverso polimorfa permanece para todo mundo, como uma posição de gozo. A diferença qual é? Por exemplo, da neurose para a perversão. Né? Que ele não fala propriamente em normalidade, ele fala em neurose e perversão. A diferença da neurose e perversão qual é? Essa é a tese do Freud nos Três Ensaios, que hoje a gente pode se desenvolve, né, no campo da psicanálise com o próprio Freud, e depois com Lacan e com tantos outros. Né? É que na neurose, e aí é onde ele recai no problema da primazia genital, na neurose você teria
um tipo de predominância, todos esses elementos perversos polimorfos da pulsão, que são próprios da pulsão, eles se organizariam ou estariam submetidos a uma primazia genital. Lembrem-se que estamos em 1905. Freud ainda não tinha o falo, tá? Freud ainda não tinha o falo, é ótimo, né? Freud ainda não tinha o conceito de falo, tá? O conceito de falo só vai aparecer para Freud em 33, na organização genital infantil, título do livro, né? Que ele troca o pênis pelo falo, tá? Então, ele ainda estava recorrendo à ideia de um genital e de uma predominância da sexualidade em torno desse prazer genital. Lembre-se que ele também está dentro da lógica do princípio do prazer, né? Entende? Então, alguma normalização afinal, tem que ter. A homossexualidade, afinal, era desvio, inversão? Como é que era? Não só a homossexualidade, mas enfim, né? As sexualidades não ortodoxas, vamos dizer assim, né? São consideradas desvios, inversões, patologia? Como é que ele considera isso? Não, ele não considera patologia, não. Porque o termo inversão era o termo utilizado na época, né? Inclusive pela psiquiatria do século XIX. Na verdade, professor, eu acho que a complicação, né, e essa deve ter sido a porta larga de Foucault para entrar com força nas discussões de Freud, foi porque ele trouxe o termo desvios, né, dentro da concepção de inversão sexual. Mas veja bem, por outro lado também, inclusive a autora cita essa passagem do Freud, né, que o Freud diz com todas as letras, eu inclusive já tinha dito para vocês isso em algum momento, está aqui, na página 183 do livro, né? Ele dizendo isso, de que aquilo que eu falei para vocês, que o Freud diz que a homossexualidade, se a homossexualidade precisa ser explicada, a heterossexualidade também. Então ele não coloca a homossexualidade como desvio, nem como o termo, porque o termo que era usado na época era inversão. Então, veja bem, literalmente aqui, a citação que ela faz do Freud. Freud diz assim, ó, no sentido psicanalítico, portanto, o interesse sexual exclusivo do homem pela mulher é também um problema que exige esclarecimento e não uma evidência indiscutível que se possa atribuir a uma atração de base química. Ou seja, o Freud está dizendo, não é natural. Entende? Quer dizer, se você tem que explicar, porque obviamente a psicanálise tinha o intuito de dar uma explicação para essas coisas, seja para a homossexualidade, seja para a heterossexualidade, seja para as perversões. Né? Então ele está dizendo isso aqui, nós não podemos achar que a heterossexualidade é natural e a homossexualidade é uma patologia ou é um desvio. Não é assim. E ele diz com todas as letras. Aqui, não sei se ela cita isso, mas nos 3 ensaios, ele cita com todas as letras. Não podemos considerar as inversões como sendo uma patologia. Não é exatamente assim, mas é literal, ele é muito claro, Freud, né? Não podemos considerar como sendo uma patologia. Porque ele até diz, porque senão nós teremos que dizer que grandes gênios da humanidade, por exemplo, são doentes, foram patológicos, adoecidos e etc. Entende? Além do que, um núcleo homossexual, uma libido homossexual, permanece para todo mundo. Né? Sublimada, submetida a uma lógica genital, enfim, tudo isso a gente pode até criticar, mas em nenhum momento ele aceita que as inversões são patologias. Tá? Sobre isso eu separei outra frase também aqui, queria ver se você ajuda aqui a entender. Ele diz assim, Freud alerta que tais peculiaridades não permitem agrupar os invertidos em categorias diferentes dos não invertidos, uma vez que essas mesmas características estariam presentes na constituição dos tipos transicionais e normais. Aí é que vem, assegurando que a diferença entre essas pessoas é apenas quantitativa, embora as diferenças nos resultados possam ser de natureza qualitativa. Não entendi, não. Quantitativa, qualitativa, o que é isso? Onde é que está isso, Márcio? Porque isso aí está aqui no meu resumo. Não, veja bem, é claro que o Freud ele tem lembrem-se que o Freud tem uma
perspectiva, a metapsicologia tem uma perspectiva quantitativa, que é econômica, né? Que é uma econômica que não deixa de ser qualitativa também, mas tem uma perspectiva libidinal, né, de investimento econômico, energético, quantitativo, vamos dizer assim, e não é só quantitativo, em psicanálise nunca é. Então, assim, isso é uma passagem da autora, que eu não sei onde é que você tirou, né? Agora, ela está dizendo mais ou menos o que eu acabei de dizer, que não dá para você dizer que os invertidos são doentes, porque é exatamente uma cota de inversão, vamos usar os termos atuais, né? Uma cota de libido homossexual permanece estruturalmente para todo mundo. É isso que ele está dizendo. Isso não é patologia. Né? Talvez o que ele esteja dizendo seja o quê? Que para os homossexuais, a libido homossexual seja mais intensa do ponto de vista quantitativo. Né? E que implicaria uma escolha de objeto, uma escolha desejante. Entende? Então, não sei se é exatamente isso que ela está dizendo, mas é provável. Né? Não sei se eu lhe respondi, mas é o que parece. Não, a ideia geral eu entendo, é só essa questão a diferença entre essas pessoas é apenas quantitativa. Entendi muito bem, né? Entre o homossexual enfim, o invertido, né? E o não invertido. Quantitativa, qualitativa. Sei lá. Mas a ideia básica está bem clara, isso aí não tem discussão, não. A ideia de Freud ia por aí também, por essa cota de investimento econômico quantitativo, né? Para excitação. A pulsão é um quantum. Né? Não dá para você medir qual é um quanto pulsional, né? Não tem como medir. Mas a pulsão é uma excitação. É um gozo do corpo, a gente pode dizer isso hoje, né? Mas é uma quantidade de que você tem que fazer algum tipo de direcionamento, de trilhamento, para não usar o termo normatização, que seria muito criticável, mas o termo que Freud usa qual é? É trilhamento. Você tem que botar nos trilhos a pulsão, sob pena de você ficar sendo atacado por ela o tempo inteiro. Né? O desejo já é um trilhamento da pulsão. Quer dizer, como a pulsão não tem objeto, e o objeto não existe, da pulsão, você precisa, apesar disso, e exatamente por isso, você precisa fazer algumas escolhas, que é exatamente por onde vai, por exemplo, a possibilidade da escolha homossexual ou a escolha heterossexual. Entende? Então, é um trilhamento da pulsão. Esse trilhamento, lá no mal-estar, por exemplo, ele vai dizer uma domesticação da pulsão. E bem, que é razoável, tem que ser, é necessário. Você não pode ter uma vida social e cultural se você não fizer, está lá, é a tese do mal-estar, né? Se você não fizer minimamente uma renúncia pulsional ou uma domesticação, o termo é horroroso, né? Mas é isso mesmo. A nossa relação com a cultura, com a lei, com a cultura, com as normatizações culturais, é uma relação de sujeição, Freud sabia disso, e acho que aqui é um ponto importante no texto, né? Porque é exatamente isso, quer dizer, a Butler sabe disso, está lá na Vida Psíquica do Poder, a Butler mudou a posição dela. Né? A posição dela no problema de gênero é uma, a posição na Vida Psíquica do Poder é outra. Né? Quer dizer, no problema de gênero, ela está muito assim, o sujeito está submetido à sujeição, meio que completamente, não escolhe porra nenhuma. Estou exagerando um pouco, claro, né? Mas é como se ela tivesse uma posição desse tipo. Na Vida Psíquica do Poder já é outra. Ela já diz uma coisa interessante, que a sujeição ao poder já implica que o próprio sujeito passe a usar o poder por sua conta. Né? Então já é uma posição, quer dizer, a psicanálise nunca achou, e veja que isso é uma questão clínica e ética fundamental para a psicanálise, e é por isso que o Lacan ficava puto da vida quando diziam que ele era estruturalista. Ele dizia, eu não sou estruturalista. Obviamente que ele foi influenciado, porque os estruturalistas achavam que o sujeito estava completamente submetido à estrutura.
completamente determinado pela estrutura. E eu já disse isso para vocês algumas vezes, vou dizer de novo. O sujeito em psicanálise, ele não é um produto da estrutura, ele não é um produto do meio, ele é um produto da falha da estrutura. O sujeito é isso, em psicanálise. A função sujeito, a função singular, ela é o produto da inconsistência da estrutura, se quiserem dizer com Lacan. É o produto do buraco da estrutura. Tem várias formas de você dizer isso. É o efeito da falta do significante no outro. Enfim. Okay? Então, ela inclusive cita aqui, né, porque o próprio Foucault também sabia disso. Né? A posição do Foucault é essa, de que o poder ele sempre implica uma resistência. Eu também, nesse primeiro semestre que a gente começou a estudar, que foi em 2022, né, 20.2 do segundo semestre, eu colocava isso para vocês, que essa foi uma questão importante para o Foucault, porque ele começou a dizer isso, de que o poder produz a resistência, e que a resistência, quando aparece, o poder imediatamente engole ou digere essa resistência e fica essa coisa, né, de um curto-circuito. E aí ele ficou se perguntando, então, mas e aí, como é que a gente escapa? Não é? Se tem uma máquina que o poder, que a resistência aparece, o poder imediatamente se apropria dela. Interessante, eu vi uma propaganda, que agora eu não me lembro mais o que era, que é muito curioso, de que a propaganda, me desculpem, mas eu não me lembro qual era o conteúdo, só me lembro da frase, que na hora que eu ouvi, eu disse, puta merda, como é que as coisas funcionam? Que a frase dizia assim, tem a frase, vidas negras importam, né? E a propaganda dizia alguma coisa parecida, só que não era vidas negras. Dizia assim, isso aqui importa, coisas importam. Entende? Ela se apropriou da frase vidas negras importam e colocou no marketing. É porque eu não me lembro, mas vocês vão ouvir isso aí em algum momento. Né? A mesma frase, que é uma frase de resistência, ela virou propaganda. Ou sua vida importa. Não era exatamente isso, não, mas era uma estrutura de frase que fazia referência ao vidas negras importam. Quer dizer, é assim que o poder funciona, né? E no caso, o nosso poder atual é a lógica do mercado. Né? Então e veja bem, é exatamente por isso, eu não vou me demorar nisso, porque a gente falou isso nesse período, a gente pode voltar em algum momento, foi exatamente por isso que Foucault vai para a estética da existência. Né? Diante desse problema de como o sujeito escapa ou não desse outro do poder, que o Foucault vai para a estética da existência, e que é a questão que a Butler tenta responder na vida psíquica do poder. Né? Diga aí, Cleidiane. Não, é só porque eu tinha feito uma pergunta alguns encontros atrás, a Yasmin, eu acho que lembra, que era mais ou menos sobre isso, né? Que nem as relações homoafetivas escapolem aí dessa relação heteronormativa, né? Que seria essa relação de poder mesmo. E a Alice até comentou, eu acho que não existe relação sem poder, né? Sem essa relação de poder. É difícil. Quer dizer, gente, o mercado já se adaptou a isso muito facilmente. Hoje não, porque no turismo se acabou, né? Mas com a pandemia. Mas, por exemplo, existe um turismo voltado para a comunidade gay. Né? Quer dizer, isso é uma esperteza do mercado que temos que reconhecer, é sensacional. Né? Quer dizer, você oferecer turismo gay para a comunidade gay, mas com a especificidade gay. Quer dizer, o mercado é muito esperto. Né? Então, isso é complicado, porque o melhor seria o quê? Que o turismo não implicasse esse tipo de discriminação sexual, discriminação no sentido da diferença, né? O que é gay do que não é gay. Que fosse um turismo onde todos participassem, né? Mas é muito curioso que tenha isso. Estou só dando um exemplo, tem outros, né? Tem outros de como o mercado se apropria disso de uma maneira muito clara, né?
só para concluir, eu fiz uma pesquisa há algum tempo atrás e, assim, a maioria das queixas das mulheres do estágio em processos educativos era justamente relacionada a esse mercado, a esse neoliberalismo, né? Quantas atividades eu tenho que dar conta para provar que eu sou mulher, né? Para me reafirmar como mulher. Isso aí, o neoliberalismo inventa uma outra forma de controle, né? Que é esse controle através da avaliação. Eu já disse para vocês que eu tomei uma posição política de não fazer nenhuma avaliação. Quer dizer, infelizmente eu tenho que fazer porque sou professor, né? Mas na universidade tem que fazer avaliação. Mas vocês já perceberam isso? Quer dizer, para onde você vai? Quer dizer, se eu levo o carro na oficina, depois eu tenho que avaliar a mulher no caixa, eu tenho que avaliar o serviço, eu tenho que avaliar, e aí eu decidi, não faço mais nada, zero, não faço nenhuma avaliação. Avaliação de Uber, não faço. Avaliação de... Tudo tem avaliação, cara. Tudo, todos os serviços. Não sei se vocês já perceberam isso. Quer dizer, e essa avaliação, ela retorna para o funcionário, né? Como uma lógica neoliberal. Você pode fazer o que quiser. Não tem mais o controle panóptico, né, do Foucault, já não funciona naquela vigilância direta. E você tinha lá uma lógica do panóptico. Ela permanece lá. Né? Aquela diferença que o Foucault e o Deleuze, especialmente o Deleuze, apresentaram sobre a diferença entre a sociedade disciplinar e a sociedade do controle. Quer dizer, o controle ele é muito mais sutil. Né? Não tem mais, apesar de que também hoje tem câmera em todo canto. Né? Então você está sendo vigiado panopticamente pelas câmeras. Mas o controle é de outra ordem. Né? A gente tem, por exemplo, a gente está sofrendo isso aqui na universidade, tendo essas avaliações. Acho que só teve uma coisa boa que foi feita sem querer pelo governo Bolsonaro. Foi desmontar eles desmontaram a CAPES, aí desmontaram o processo de avaliação da CAPES, porque ele não sabe como fazer, né? Ele não tem a mínima ideia de como é que funciona, aí esses negócios não estão funcionando direito, né? O que não deixa de ser razoavelmente positivo para nós, né? Não tem essa coisa paranoica de você estar avaliando e aquela coisa que... Né? A gente aqui na pós-graduação é uma paranoia, é uma loucura. Uma loucura. Né? Então... Por incompetência, o Bolsonaro até que ajudou, né? Professor, uma pergunta. O senhor estava falando aí do mercado, mas de um certo modo, o mercado também legitima a existência de homossexuais, né? Quando eles participam, Sim. efetivamente, Sim. eles Sim. dão essa legitimação da existência, né? Do poder de Sim. compra, do que eles podem fazer. E acaba que isso vira, falando também de avaliação, isso vira uma espécie de acolhimento dessa classe, dessas pessoas, né? E acho que isso vira, não sei se afeto também, não sei explicar, mas cria-se uma relação assim, né? De aprovação e de legitimação dessa existência, digamos assim. Eu concordo também, Felipe, mas eu também não posso deixar de ficar de orelha em pé e de achar que aí também pode ter uma armadilha, entende? Sim. Você, por exemplo, criar um gueto gay, quer dizer, vamos aceitar a população gay, mas vamos fazer turismo para eles. Daqui a pouco vai ter escola, estou exagerando, né? Mas eu também não duvido muito, não. Entende? Quer dizer, não deixa de ter Mas é que eu acho que quando isso vira uma lógica, isso também vira um discurso de inclusão, entende? E eu acho que a partir daí se estabelece essa lógica e acaba que isso acolhe. Então, isso mexe com os afetos, Sim. né? Então, isso, de um certo modo, seduz. Essa lógica neoliberal, né? Tudo bem. Voltamos àquela discussão sobre a questão da identidade, né? Quer dizer, por mais que a identidade criticada pela psicanálise, ela implique um risco, exatamente, de você ter um fechamento identitário, imaginário, porque a pergunta seria o que é gay, né? O que é o gay?
Existe o risco, é parecido com o que é uma mulher, por exemplo, existe o risco de você ter um fechamento identitário. Por outro lado, que é a crítica que o Freud faz lá na psicologia das massas. Por outro lado, a gente não pode recusar, para vocês, o texto da Tânia Rivera, que a gente trabalhou aqui semestre passado, que era exatamente isso, ela dizendo a importância política, nesses momentos, de uma afirmação da identidade, da diferença. O turismo gay pode, por exemplo, estar afirmando essa diferença. Mas, de todo modo, não custa nada ter cuidado. O melhor seria o quê? Que fosse possível que o turismo gay e o turismo hétero fossem turismo. Não é? Quer dizer, que, por exemplo, os héteros pudessem suportar, porque esse é o problema, tem turismo gay, porque provavelmente os héteros não suportam, não é, a convivência com a comunidade gay. Fazem algum tipo de rejeição e de abjeção. Né? Entende? Tudo bem, eu concordo com você, mas talvez o mais subversivo seja exatamente você trazer a especificidade gay para uma não abjeção dentro da cultura e da comunidade, entende? Enfim, tudo bem que aí pode ser um passo, né? Pode ser uma via por onde se chega a isso. Mas isso é complicado mesmo, isso é delicado. Né? Não sei se você entendeu a minha... Eu entendi, mas esse ponto eu acho que isso é comum a todos, sabe? Uhum. Eu acho que todo mundo passa por essa lógica, né? Vamos dizer assim, do bem-sucedido, do eu posso comprar, eu tô dentro disso. Eu acho que sim, existem nichos, como também turismo, por exemplo, a gente tem o Fortal aqui, né? Um exemplo bem banal, mas a gente na mesma época tem o Hallelujah, que todos a classe evangélica vai para shows, elas também pagam por entrada, né? Elas imitam também uma micareta dentro dos princípios deles. Então, na verdade, isso, acho que todos os nichos... acho que todos os nichos passam por isso. E eu acho que tem um momento, não estou defendendo aqui essa lógica neoliberal, não, só estou entendendo aqui a lógica. Mas eu acho que por um momento também acho que fica todo mundo nessa de o que eu posso consumir, o que eu posso pagar. E nesse ponto, parece que tudo se iguala. Onde os diferentes também se olham. Poxa, eu tenho que respeitar aquele cara ali, homossexual, mas ele, sei lá, construiu um império, é dono de alguma coisa. Porque existe essa lógica na sociedade, né? Do poder aquisitivo, o dinheiro traz poder. Então, eu acho que nesse ponto, acho que existem nichos para todo mundo, mas também tem essa lógica do onde eu posso chegar. E eu tenho que respeitar porque aquele povo conseguiu, entende? Mas, Felipe, é exatamente aí que está o golpe, né? Porque, como a Mantley coloca, se eu julgo o discurso do sexo dentro dessa logística de singular imperativo, então eu estou dizendo que todo mundo pode, né? E pior, eu estou dizendo que todo mundo é igual. Porque todo mundo está convencido de que é capaz de alguma coisa, independente do grupo social, do gueto a qual pertence, né? Então, esse é o perigo, né? Transformar esse discurso enquanto convencimento e não como problematização. Perfeitamente, concordo total. O que eu estou querendo dizer é que isso não acontece só com o público LGBT. Eu acho que isso acontece com todo mundo. O golpe está aí, entende? E quando a gente problematiza falando somente da questão LGBT, eu acho que acho que é legal pensar para isso para todo mundo, entende? Sim. Bom, vamos adiante. O que mais? Nós já falamos de um monte de coisa do filme, né? Do texto. Leal, eu queria pontuar outra coisa aqui, mudando de assunto, né? Sobre ele fala a sexualidade infantil é autoerótica, né? Aquela história toda da fase, né? De uma certa fase do desenvolvimento da sexualidade que seria autoerótica.
E aí eu fiquei pensando uma coisa que você fala o tempo todo aqui, né? Será que não é toda a sexualidade que é autoerótica, né? Na medida em que a gente sempre, né, goza sempre com o nosso próprio corpo e nunca com o corpo do outro. Fiquei imaginando se em algum momento a gente sai dessa sexualidade infantil autoerótica, e me parece que não, né? Sai, mas não sai, né? Assim, você de alguma maneira inclui o outro, mas continua sendo você, né? O problema é que você deu um pulo aí do Freud, do autoerotismo, lá de 1905, até o Lacan, do fim da obra do Lacan. É um salto bem significativo, né? Mas veja bem, faz aqui saltos mirabolantes. Tem uma coisa interessante no autoerotismo, e que acho que não por acaso você faz essa relação, porque é parecido. Não, obviamente, a gente não pode dizer que é a mesma coisa, mas lembrem que o Freud, quando ele fala do autoerotismo, teoricamente, o autoerotismo é uma fase, para Freud, Lacan não concorda muito com isso, o autoerotismo para Freud ele é um período, é um momento, é um tempo anterior ao narcisismo. Né? É um tempo zero do narcisismo. Aí, depois disso, você teria o narcisismo primário e o secundário. Né? Mas, para Freud, o autoerotismo é um momento onde o prazer do órgão, o termo de Freud é esse, é um prazer de órgão, se manifesta localizadamente, pontualmente, né, no corpo. E é um momento em que ainda não existe o eu, né? Não existe, e é por isso que Freud fala de autoerotismo. Porque para falar de narcisismo, você tem que falar de eu, né? Narcisismo como sendo algo que faz referência ao eu. E o autoerotismo não, é como se Freud dissesse que o autoerotismo fosse um erotismo do corpo, um erotismo do órgão. Ele não diz isso, né? O termo do Freud é o prazer de órgão, que a criança teria uma excitação localizada no órgão, não é? Por exemplo. É uma discussão curiosa. O Lacan não aceita muito isso, pelo menos no primeiro momento, porque o Lacan vai dizer que é sempre narcisismo, porque a excitação de órgão do corpo da criança vem do narcisismo do outro. Né? Vem do investimento narcísico dos pais no corpo da criança. Então, da intervenção dos pais, né? Do narcisismo dos pais. Então, o Lacan não aceita muito essa história de autoerotismo do Freud anterior. Mas é lógico que no fim das contas, e aí é onde o Lacan vai chegar, né? Que no fim das contas, o nosso parceiro é o nosso corpo. É aí onde Lacan vai chegar com essa ideia do gozo do corpo. Né? Ele vai dizer isso, nosso primeiro parceiro é o corpo. Então, e realmente nesse sentido, é como se você tivesse, por exemplo, o gozo do corpo, e aí a diferença do gozo para o desejo, né? Porque o desejo ele tem dialética, o gozo não. É a diferença entre o significante e a letra. Né? O significante representa o sujeito para outro significante. A letra não, a letra não significa nada para ninguém, ela só grifa o gozo do corpo. Então, é como se você dissesse de que o gozo do corpo, ele é eternamente masturbatório. Né? Quer dizer, não... Por que não há relação sexual? Porque você não goza do corpo do outro. Né? Você goza do seu próprio corpo. Então, é nesse sentido de que ele é o gozo do corpo como... Agora só tem uma diferença, não é autoerótico, porque o corpo, para o sujeito, no último Lacan, né, nesse último tempo do Lacan, o corpo para o sujeito é outro. Tá? É sempre, o nosso corpo é sempre um outro do real. Não é, a gente tem um corpo, né? Mas a gente sofre os efeitos do corpo. Nós somos um sujeito suportado por um corpo. Né? Então, o corpo real, por exemplo, ele é sempre outro. Entende? É sempre algo que ataca o sujeito vindo do real. Porque não é porque você tem um corpo que você tem a posse, né? A propriedade e eu diria, o controle do corpo. Não é assim, né? Não é assim. A gente faz uma borda narcísica imaginária e simbólica, né? Para normatizar o gozo do corpo razoavelmente, mas essa normatização não é absoluta, né? Não é completa. Tem sempre um buraco. Eu sempre digo que a gente acha que é proprietário, mas na verdade a gente é inquilino, né?
Exatamente. Pode ser desalojado a qualquer momento. É uma ótima definição, né? Você não é proprietário, você é inquilino. Gostei dessa. Vou pedir sua autorização para passar a usar. Já virou meme. Virou. Pois então, é isso. O que mais, gente? Não, a outra coisa que eu tinha anotado era lá já mais para o final, com a história da Butler, que também fiquei bastante confuso, não sabia. Porque é a história do gênero e do sexo, né? Porque geralmente a gente pensa que o sexo é natural e o gênero não, mas ela vem bagunçar isso aí também, né? O sexo também não é dado pela natureza, o sexo é anterior à lei da interdição, é cultural e politicamente indeterminado. Aí eu fiquei confuso. Então, qual é a diferença entre sexo e gênero, né? A primeira posição, que é do Stoller, lá, do cara dos transexuais, o psicanalista, psiquiatra americano, era essa, de que o gênero, o sexo seria o sexo biológico, ou seja, você nasceu macho ou fêmea, vamos dizer assim, mas o gênero ele seria construído historicamente, culturalmente, né? E o gênero, porque o gênero, e aí ele não está referido unicamente a essa condição sexuada, né? O gênero passa a ser uma categoria social, inclusive, né? E veja bem que o sexo, e para a psicanálise também é assim, o sexo não é biológico. O sexo, ele é induzido, ele é causado no corpo, o sexo, a pulsão do corpo, por exemplo, né? A movimentação sexual do corpo, ela não tem nada de natural. A tese da psicanálise sempre foi essa. Nós temos nosso corpo, ele é invadido pela linguagem, que passa a ser um parasita no nosso corpo e que fica causando uma série de efeitos, né? Inclusive os efeitos pulsionais. Então, isso não tem nada de natural. Quer dizer, o gênero já seria alguma coisa, porque o Foucault vai dizer isso, né? Por exemplo, ela cita aqui a história da sexualidade, o Foucault vai dizer isso, de que a sexualidade, como um dispositivo, ela incitou o corpo. Ela não foi ao contrário do que se imagina, é a tese do Foucault na história da sexualidade, ao contrário do que se imagina, não houve uma repressão sexual. O que houve foi uma produção de sexualidades. Uma série de saberes e práticas começaram a produzir e a recortar e a classificar, inclusive, daí a classificação das sexualidades perversas pela psiquiatria do século XIX, começaram a produzir uma série de saberes e práticas em torno da sexualidade. Então, isso, inclusive, incitou o corpo e a sexualidade, né? Promoveu a sexualidade. Quer dizer, você tem, por exemplo, não por acaso, curiosamente, o Lacan diz coisa parecida lá no Seminário 7, né? De que a primeira propriedade que, dentro da lógica moderna da propriedade, a primeira propriedade que a classe burguesa reivindicou e ganhou foi o corpo e os prazeres do corpo. O termo do Foucault é esse, é a intensificação. O mundo moderno e o dispositivo da sexualidade promoveu uma intensificação dos prazeres do corpo. Tem um psicanalista, eu não sei se já ouviram falar nele, que é o Jean Luch, que é um psicanalista Foucaultiano, né? É dele a famosa frase de que a psicanálise precisa se tornar Foucaultiana. É interessante a frase, né? Eu não concordo completamente, mas entendo o que é que ele está dizendo. E o Alucho vai dizer que essa intensificação dos prazeres do sexo e do corpo, definida por Foucault, é o equivalente ao mais de gozar em Lacan. É a mesma ideia, a mesma lógica. Inclusive, ele tem um artigo, o Alucho, recomendo para vocês encontram na internet, que, se eu não me engano, começa, o título é Intensificação dos Prazeres, deve ter alguma outra terminologia, mas a intensificação dos prazeres
alguma coisa. Tá? Eu tenho esse artigo em algum lugar, também posso passar para vocês. Mas se procurarem aí, vocês encontram. Então, é curioso que o Foucault e o Lacan digam coisas muito semelhantes, né? Que exatamente esse período é uma maneira que o Foucault, que o Lacan vai dizer que o capitalismo ele faz um tipo de intensificação e de uma proposta enganosa que o Lacan chama de falcatrua, né? É uma falcatrua que o capitalismo oferece ao sujeito de recuperar o mais de gozar. O sujeito pode, que é a ideia da mais-valia em Marx. Essa homologia que o Lacan faz entre a mais-valia e o mais de gozar. Então, nessa falcatrua, né, do serviço dos bens, como diz Lacan, o capitalismo termina intensificando o gozo, intensificando o corpo, os prazeres do corpo. O sujeito, então, o que é que está acontecendo nos nossos dias atuais? É exatamente isso. Nós estamos num mercado que intensifica o gozo do corpo oferecendo objetos fetiches. Né? É a lógica lá do fetiche mercadoria do Marx, intensificada pelo capitalismo de mercado. Né? Não é mais o capitalismo industrial, não é mais a mesma coisa, isso tem uma diferença importante, porque não que o capitalismo industrial tenha se dissolvido, mas hoje nós temos uma coisa chamada mercado financeiro. Aliás, eu estou assistindo uma série, né, que assim, não é a melhor série do mundo, não, mas é uma série interessante porque a série se chama Billions. Não sei se bilhões, né? Não sei se vocês já viram. É muito interessante porque ela mostra assim, exatamente a lógica do mercado financeiro americano e como essa lógica neoliberal ela está dentro dos processos de subjetivação desse povo e provavelmente do nosso também. Eles educam, por exemplo, um casal de bilionários, que é obviamente os protagonistas da série, eles educam os filhos nessa perspectiva, né, de uma lógica neoliberal. O coach, tem a figura da coach, né, que é uma mulher, que ela está lá para fazer com que o cara não recue e ganhe dinheiro, de que ele seja um leão do mercado. Entende? É muito interessante, nesse sentido, de você ver como o nosso processo de subjetivação modificaram. Já não é mais o mesmo processo de subjetivação do dispositivo da sexualidade do século XVIII que o Foucault descreveu. Já não é mais. Aliás, vou recomendar outro artigo meu, que saiu da minha tese, que se chama O Dispositivo de Gozo na Sociedade do Controle. Que lá eu ouso, não é? propor um outro dispositivo que diria mais da nossa sociedade contemporânea, que eu chamo de dispositivo do gozo, do que o dispositivo da sexualidade Foucaultiana. Já não é mais a mesma coisa. O dispositivo da sexualidade, ele produziu o sujeito desejante, que é o sujeito psicanalítico tradicional. Né? O que nós temos hoje não é a mesma coisa. O dispositivo de gozo, inclusive, ele é dessubjetivante. Não é uma subjetivação mais pelo desejo. Nós estamos vendo hoje uma coisa muito curiosa, que é uma certa dessubjetivação pelo gozo. Né? Isso tem aparecido na clínica. O sujeito envolvido com dispositivos de gozo, a internet é né? E que reclama exatamente de que não consegue parar os dispositivos tecnológicos. Eu cito lá um outro texto que eu também vou recomendar para vocês, que é um texto do Agamben, que se chama O que é um dispositivo. A todo tempo reivindicando o gozo, né, professor? Exatamente. Nesse texto, o Agamben, que eu obviamente me refiro ao Agamben para falar disso, o Agamben define os dispositivos contemporâneos, esses dispositivos tecnológicos, como sendo dessubjetivantes. Ele não se refere ao dispositivo da sexualidade do Foucault, né? Mas eu, no meu texto, eu faço essa referência de que
É como se seria muito mais apropriado para a gente falar do sujeito contemporâneo, falar de um dispositivo de gozo. Esses dispositivos dessubjetivantes, né? E essas reivindicações de gozo, do que o dispositivo da sexualidade. Não que o dispositivo da sexualidade ainda não esteja por aí, entende? Mas é como se a subjetivação hoje é outra. É uma subjetivação e uma dessubjetivação. Né? Isso é importante para a gente poder pensar o mundo contemporâneo. Né? Mas, enfim, o que mais? Ela tem uma questão aqui que foi uma questão, inclusive, que a gente já conversou também, porque o nosso primeiro semestre sobre essa temática aqui, que foi 2020.2, né? O segundo semestre de 2020, que era gênero e psicanálise, a gente trabalhou esse texto Foucault que ela cita, que é a História da Sexualidade. Né? E ela vai fazer exatamente essa referência aqui, né? Mas no fim, né? A ideia de sexualidade e da relação da sexualidade com o saber, né? Com Foucault, de alguma maneira, demonstrou que, e o Lacan também, na minha tese eu faço isso, eu faço um paralelo entre a posição do Foucault e a posição do Lacan, não dizendo que eles dizem a mesma coisa, porque obviamente não é, né? São duas obras diferentes, mas é muito curioso que tanto Foucault como o Lacan tenham dito isso, de que o saber passou a ser, no mundo moderno, passou a ser o grande operador político, o grande instrumento político. Né? O Foucault diz isso, como o poder não pode mais ser soberano, ele tem que ter uma estratégia e tem que ter um instrumento. O instrumento foram os saberes, a produção dos saberes. Então, quer dizer, eu não controlo mais o sujeito da forma soberana, pegando o sujeito e sacrificando ele, espancando, esquartejando e etc. Não. Eu pego aquela população, construo um saber sobre aquela população, né, faço um exame, vejo como é que eles funcionam, né, e os controlo a partir, inclusive proponho uma forma subjetiva de funcionamento. O que é a mulher, o que é o gay, o que é, né, tem processos de subjetivação que fazem um tipo de controle que é muito mais sutil. Né? Se constrói um saber, se observa, né, e se produz essa categoria. É a produção das individualidades do mundo moderno. Né? Então, você tem, por exemplo, uma série de saberes e práticas em torno dessas individualidades. Quer dizer, o controle do poder passa pela produção de saberes. Quer dizer, então, o Lacan vai dizer isso através dos discursos, dizendo que o grande, hoje em dia, o discurso que organiza e controla o laço social é o discurso universitário, que é um discurso que tem como agente o saber. Por exemplo, nós passamos a acreditar que o saber pode intervir no real e alterar o real. Dois exemplos ilustres. 3. O iluminismo, que acreditou nisso, né, que a ciência e o saber científico poderiam mudar o real e alterar o real. A Revolução Comunista, que achou que o saber revolucionário poderia mudar a estrutura, né, a infraestrutura socioeconômica. E o outro exemplo, não menos importante, mas mais trágico, que foi o nazismo. O nazismo, ele é produto dessa lógica da instalação do discurso científico e do saber no lar social. Porque podemos... A genética delirante do nazismo não deixa de ser um tipo de saber científico, entre aspas, né? Veja bem, tem um discurso científico e tem a ciência, não é a mesma coisa. O discurso científico produziu esse tipo de lógica.
do nazismo, por exemplo, né, de que é uma eugenia delirante, mas isso não aparece por acaso, isso aparece como consequência do enraizamento do discurso científico do mundo moderno. Né? O nazismo é uma originalidade, é uma coisa que não existiu antes na história não existia, é impensável fora do mundo moderno. Né? Essa ideia de que vamos construir uma nova raça, né? Que vem do higienismo, né? Então, o Foucault coloca a psicanálise nesse balaio do saber, né, de uma certa crença no saber. Eu até acho que a psicanálise participa mesmo, de uma certa forma, com relação a isso, mas lembrem-se de uma coisa, a relação da psicanálise com o saber, ela nunca acompanhou a lógica científica. Aí nós podemos, inclusive, discutir essa história, se a psicanálise é ciência ou não. Mas veja bem, na clínica, desde o começo, quem sabe é o sujeito, não é o analista. A posição do analista não é uma posição de dirigir a vida do sujeito através do saber. Lembrem-se da formulação lacaniana do sujeito suposto saber. Que nós modernos, isso é uma coisa muito moderna, né? Que nós modernos acreditemos que o saber pode me libertar, ou pode me resolver alguns problemas meus, e que eu acredite também que posso encontrar esse saber no campo do outro, seja na universidade, seja na análise, seja onde for, tudo bem. Nós temos ao saber esse lugar de subjetivação, inclusive. Curiosamente, a psicanálise, não sei se é a primeira, mas pelo menos é a prática moderna, que não acompanha isso da mesma forma que a lógica do conhecimento científico. Você não vai para a análise para aprender. Não é uma relação pedagógica e universitária. Uma análise não é. O saber é de outra ordem. É um saber inconsciente que quem vai produzir é o próprio sujeito. Tudo bem que aí você pode dizer, bom, mas esse saber inevitavelmente vai estar atrelado com uma certa relação, né, que a gente estabelece entre o saber e a verdade. Pois é. O problema é que também a psicanálise não acredita que o saber revele a verdade. A verdade, como diz Lacan, é não toda. Né? Quer dizer, você não vai chegar à última verdade ou à primeira verdade. Quem acredita nisso é a religião e a ciência. Que um dia a gente vai chegar a essa verdade. A psicanálise não acredita nisso. A verdade é sempre um buraco. Então, veja, não dá para a gente discutir muito isso detidamente, mas é só para mostrar que a relação da psicanálise com o saber é de outra ordem. Né? É uma contracrítica à crítica do Foucault da relação de poder saber, por exemplo, de que a psicanálise acompanharia essa lógica, por exemplo, da confissão cristã e tal, e etc. Eu entendo genealogicamente que ele tem razão, né? Esse estabelecimento dessa relação entre a fala, a verdade e o sexo, é isso que Foucault vai dizer, né? Isso foi estabelecido pela prática da confissão, né? Veja que aí é onde entra a genialidade do Foucault, né? Isso antes do mundo moderno. Genealogicamente, no mundo medieval, no século XIII, se eu não me engano, 12, 13, por aí. Mas isso determina a condição de possibilidade do sujeito moderno. Essa relação que nós modernos fazemos entre fala, verdade e sexo. Né? E o próprio saber. Enfim, é mais umas considerações aqui. Tá? O que mais, gente? Tinha outra frase que eu gostei muito, que eu não sabia, que para Foucault é a sociedade que é perversa, né? Não é o sujeito que é perverso, é a sociedade que é perversa.
E essa história que, né, de medir, criar, controlar, né? Isso nada mais é do que uma forma de perverso, catalogar, né? Legitimar, dizer o que pode, o que não pode. Achei genial esse plot twist, né? Na Aham. verdade, a sociedade é que é perversa. A tese do Foucault na história da sexualidade é fantástica, né? Porque vai contra tudo que normalmente se diz, de que a sociedade é repressiva e reprime a sexualidade e tal. Foucault disse, não é assim não. A sexualidade, ela é, ou como ele diz, né? O poder é positivo. Ele produz, ele incita, ele cria, não é? Intensifica os prazeres do corpo e a própria sexualidade. No mundo moderno foi assim que aconteceu. É claro que isso é uma característica do mundo moderno, né? A partir do século XVII e muito especialmente do século XVIII em diante. Então, a lógica da repressão, ele começa o texto criticando a lógica da repressão, né? Que ele chama, como é que ele chama? A hipótese repressiva Reich-Marcusiana, né? A hipótese repressiva do Reich e do Marcuse. E que ele vai dizer que não é assim. Nunca se falou tanto de sexo, nunca se produziu tanto saber sobre sexo, nunca se intensificou tanto o sexo, se experimentou tanto o sexo como na nossa sociedade ocidental. Está aí, né? Nós somos o resultado disso. Nós somos o resultado dessa intensificação dos prazeres do corpo. Inclusive, hoje em dia, chegamos à reivindicação do gozo do corpo, né? Quer dizer, a questão que inclusive, o Zizek faz, por exemplo, para os estudos de gênero, é exatamente essa. Quer dizer, os estudos de gênero precisam se dar conta de que também estão nessa vibe, nesse funcionamento do mundo pós-moderno, que é exatamente o resultado dessa intensificação dos prazeres do corpo, né? Porque haveria o risco aí de você, por exemplo, naturalizar não, mas ontologizar os gozos do corpo como sendo a verdade do sujeito, né? E aí voltamos ao problema da identidade, LGBTQIA+. Entende? É como se essa intensificação dos prazeres do corpo, elas estão comprometidas com a genealogia do mundo moderno e pós-moderno. Os estudos de gênero e o sujeito moderno e pós-moderno é uma maneira que a psicanálise estava comprometida genealogicamente com o sujeito moderno, que é o sujeito desejo do dispositivo da sexualidade. Os estudos de gênero estão comprometidos genealogicamente com o sujeito pós-moderno dos dispositivos de gozo. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Quer dizer, tem um comprometimento aí. Isso, obviamente, não é propriamente, não desfaz a dimensão política e prática e a importância política e teórica e prática dos estudos de gênero. Porque, como eu disse para vocês, não tem saber nem prática que não tenha algum tipo de comprometimento político e genealógico. Não existe. Só resta saber se essas práticas conseguem se dar conta disso e ultrapassar esses compromissos, né? Porque haveria, para finalizar, né, para botar lenha na fogueira, voltando àquela discussão lá com que o Felipe estava colocando, né? Quer dizer, existe o risco de você, por exemplo, ter um mercado que intensifica o gozo e, por outro lado, você ter sexualidades que reivindicam o gozo, por efeito dessa intervenção e essa lógica de mercado, né? Aí o sex shop, os sex shops, né? Imagino que o plural seja assim, né? E que não nos deixam mentir, né? Você reivindica gozar o gozo minucioso do corpo por todos os buracos. Quer dizer, tem instrumento para isso, tem mercadoria para isso, tem fetiche para isso, né? Objeto fetiche para isso. O mercado está oferecendo, né? Bom, podemos concluir hoje? Perfeito. Então, na próxima semana a gente termina, né, por esse semestre, e trabalhando esse meu texto que
não sei se todo mundo já pegou aí, que é aquele da diferença sexual à sexuação, tá? Que é um artigo que está publicado, acho que é na Ágora, né? É na Ágora? Acho que é na Ágora. Tá? Ágora, professor. Tá bom? Manda lá no grupo, Yasmine. Vou colocar agora. Valeu. Parando a gravação.